1 Samuel 17, a partir do versículo 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate. Colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele parâmetro militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor. Isso é uma espécie de sacola. Talvez na sua tradução está escrito no seu alforje de pastor. Pegou sua atiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Nesse mesmo momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar. Portanto, seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Até aqui, Pai, muito obrigada. É a Tua palavra, que ela venha, ó Deus, se revelar para as nossas vidas. Por isso pedimos que o Senhor tenha liberdade, através do Teu Espírito Santo, para falar, ó Deus, para corrigir, nos exortar, ó Deus, e nos santificar, em nome de Jesus. Amém? Davi foi um jovem que ele recebeu uma promessa. Ele foi um improvável do Senhor Jesus. De Deus. Jesus foi depois. Mas ele foi um improvável de Deus. E eu sei que existem muitos jovens aqui, muitos homens e mulheres que são improváveis de Jesus. Quantos sabem aqui que são improváveis do Senhor Jesus? Eu sou uma improvável de Deus. Vini aqui também levantou as mãos, é um improvável do Senhor Jesus. Isso é motivo de muita gratidão, de muita alegria, porque existem pessoas que são chamadas, são comissionadas, convocadas para uma grande missão e enfrentam muitos desafios. E um dos grandes desafios é conquistar a confiança de outras pessoas. Muitas pessoas realmente duvidam do potencial de homens e mulheres que são chamados para o ministério. E isso não é algo que acontece só no nosso tempo, na nossa igreja, na nossa geração. Isso já acontecia há milhares e milhares de anos. E Davi, ele foi uma dessas pessoas descredibilizadas. Na Bíblia nos relata, no livro de Samuel, de que ele tinha que ungir o novo rei de Israel. Saul, ele foi ungido a rei de Israel, mas ele foi uma escolha humana. Foi uma escolha dos homens, baseado em seu porte, baseado em sua inteligência, em suas estratégias de guerra, em sua beleza física. O Senhor advertiu o seu povo através do profeta Samuel, dizendo que não era para que eles escolhessem um homem como rei. O Senhor fez uma aliança com eles no Monte Sinai, uma aliança inquebrável, onde o Senhor disse que Ele era o Deus do povo de Israel, Ele tinha uma aliança, Ele tem uma aliança comigo e com você. E se nós honrássemos essa aliança, Ele estaria conosco, Ele está conosco. E o povo de Israel se esqueceu dessa aliança, começaram a olhar para os povos vizinhos e passaram a querer ser como eles. E uma dos pedidos, né, uma das características desses povos que estavam ao redor, desses povos pagãos,
eram o domínio de um homem sobre a vida deles, um rei humano. E Deus avisou, nós lemos isso, esse texto em 1 Samuel 8, quando o Senhor fala, olha, vocês querem um rei? Esse rei vai escravizar os seus filhos, vai fazer com que as suas filhas, elas estejam no palácio como concubinas, como perfumistas. Os seus filhos serão levados para a guerra. Seus filhos estarão na linha de frente de exércitos, numa posição mortal. As suas vinhas serão retiradas. Vocês terão que pagar altos impostos. Mesmo diante de todas essas advertências de Deus, o povo disse, basta, queremos um rei. Queremos que prevaleça a nossa vontade. E assim, Deus permitiu que Saul fosse colocado, ungido, como o primeiro rei de Israel. Essa foi a vontade permissível do Senhor, aquela que Ele permite, mas não foi a vontade perfeita dEle. Quando nós falamos que nós temos um destino profético, nós não estamos falando de coisas esotéricas. Estamos falando que o Senhor, Ele escreveu uma história baseada na vontade do Pai para com as nossas vidas. Mas o livre-arbítrio nos dá a oportunidade de fazer as nossas escolhas. Existem duas formas de nós aprendermos, de fazermos, de tomarmos algumas decisões. Ou é aprendendo com o erro dos outros, ou passando pelo erro e escolhendo não errar mais. O mais fácil para mim, que eu aprendi e que hoje eu adoto, é aprender com o erro dos outros, depois de já ter pagado para ver, errado, quebrado a cara, e ver que essa nunca vai ser a melhor opção. O povo não quis, o povo pagou para ver, o povo de Israel, e eles ficaram sobre esse jugo, sobre essa dominação baseada na escolha deles. Então, quando nós cantamos que nós temos um lar, que nós temos um destino profético, nós estamos aqui declarando que nós aceitamos a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor Jesus. E eu profetizo que nesse mês vai ser um mês onde nós vamos fazer boas escolhas. Escolhas que estão alinhadas com a vontade do Senhor. Escolhas perfeitas para as nossas vidas. Mesmo que nós não sejamos perfeitos, mas nós vamos alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Amém? Mesmo sendo pessoas improváveis. Quando houve essa queda de Saul, Saul começa a se envolver com a idolatria, ele começa a consultar bruxas, mulheres que gostam de ocultismo, de conversar com mortos. O Senhor deu um basta nessa situação e falou com Samuel. O reinado de Saul já tem data, já tem hora para acabar. O Senhor Jesus, Ele não negocia os seus princípios. Quando Ele diz que nós temos que ser santos, que nós devemos buscar pela santidade, Ele não está brincando. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus de justiça também. E Ele não negocia os seus princípios e não aceita que façamos o mesmo. Quando Saul, ele vende os seus princípios, ele faz algo que é completamente abominável aos olhos do Pai, ele comete uma desobediência muito grande, e a partir dessa desobediência, dessa escolha, ficou muito claro para Deus que ele não tinha mais condições de continuar reinando sobre o povo de Israel, porque certamente ele já tinha sido tomado pela iniquidade. Iniquidade é quando nós passamos a cometer pecados e não vemos esses pecados mais como pecados, se tornam atitudes ruins, levianas, profanas, domesticadas.
onde não há arrependimento. Então o Senhor viu que Saul já tinha ido por esse caminho e ele levaria a nação à ruína. Por isso que nós falamos muito aqui com vocês. Cuidado com as amizades, cuidado com as más influências, cuidado com quem vocês andam, o que vocês estão escutando, porque podem ser pessoas que estão tomadas por iniquidade, pessoas que não têm esse sentimento de arrependimento e podem, através das más conversações e dos maus costumes, levar a cada um de nós aqui para longe do propósito do Senhor Jesus. Então foi necessário que Deus tirasse Saul, que Deus desse um basta e falasse com ele: olha, acabou o seu momento, eu vou levantar um novo rei para que o povo de Israel não se perdesse naquele momento. E assim Deus escolhe Davi. Deus leva Samuel até a casa de Jessé. Jessé que tinha muitos filhos, pai de Davi. Todos os filhos antes de Davi foram cogitados, inclusive o primeiro filho que tinha, né, todas as características de um rei, de um homem de guerra. Era um homem formoso, Absalão era um homem que tinha um porte, era um homem que inclusive fazia parte do exército do rei Saul, mas mais uma vez era um homem segundo o coração dos homens, não um homem segundo o coração de Deus. Então não se deixe levar pelas aparências, não se deixe levar por status, por aparência, né, de boa pessoa, aparência de bom profissional, aparência de boa moça, não. Peça a Deus para mostrar o interior, o coração. Não se deixe levar por aquilo que outras pessoas falam. Fala: Senhor, eu quero saber quem é essa pessoa. Eu quero que o teu Espírito Santo me mostre, porque o nosso coração ele é muito enganoso. E muitas vezes nós queremos julgar baseado naquilo que nós vemos. E eu já falei sobre isso aqui, que a nossa régua de medida, ela não está alinhada com a justiça de Deus. A nossa justiça é e sempre será falha. Por isso que a nossa palavra nunca vai ser a palavra final na vida de um ser humano. A palavra final sempre vem do Senhor Jesus. Então, se você está aqui e ouviu uma palavra de derrota, de desânimo, se alguém não acredita no seu potencial, se alguém não acredita no chamado de Deus para a sua vida, já saia daqui agora, hoje, com a esperança, com seu espírito renovado, porque o Senhor Jesus, Ele acredita. E quando Deus, Ele assina, quando Deus, Ele endossa, não existe ninguém no mundo que vai travar o chamado de Deus para a sua vida. Davi foi a última opção dos homens, mas Deus ministrou o coração de Samuel. É este. Ele perguntou: não tem mais nenhum? O pai de Jessé disse: não, não tem. Mas a mãe de Davi disse: tem sim, tem Davi. Ah, mas Davi é só um pastor. Davi, ele está longe agora, ele está lá no pasto. Samuel disse: tragam Davi até aqui. E quando Davi chega, Deus diz a Samuel: esse aqui é o meu escolhido. É aquele que vai reinar sobre a nação de Israel. Davi, ele não estava simplesmente passando um tempo nos campos. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele estava ali exercendo um ofício muito importante, que era cuidar daquelas ovelhas, mantê-las vivas, trabalhar para que elas não fossem devoradas por lobos. Isso tudo demandava muita atenção, muita disposição. Inclusive, demandava também um esforço físico muito grande. Na Bíblia, a gente vê relatos onde Davi, ele teve que, por vários momentos, preservar essas ovelhas, livrá-las do perigo. Ele teve que livrá-las de um urso. Ele teve que lutar contra
esse urso que tentava devorar essas ovelhas. Então, ele não estava de forma aleatória. A gente vê que realmente Deus, quando Ele chama, Ele prepara uma pessoa, Ele não pega pessoas que estão acomodadas, pessoas que não estão trabalhando, pessoas que não estão na obra, que não estão sendo capacitadas. Deus não escolhe pessoas que estão omissas. Deus não chama pessoas que não entendem o valor do trabalho, do serviço, da entrega, da comissão, do sacrifício. Enquanto ele estava fazendo o seu ofício, enquanto ele estava conduzindo as ovelhas por caminhos tortuosos, pelo vale da sombra e da morte, enquanto ele tinha que puxá-las com o seu cajado, ele estava entendendo que o ofício dele era um ofício que iria fazer com que aquelas ovelhas sobrevivessem, mas que também ele estava louvando e glorificando ao Senhor Jesus. Em todo o tempo, ele entendeu a importância daquilo que ele estava fazendo. Tanto é que o Salmo 23, ele foi orado por Davi naquele momento. O Senhor é o meu pastor e a sua presença não me faltará. Por quê? Porque Davi, ele era constante para aquelas ovelhas. Então ele entendeu que o Senhor é o bom pastor e a presença dele nunca nos falta. E porque a presença dele não nos falta, nada nos faltará. A paz não nos falta, a alegria não nos falta, a bondade, fidelidade, misericórdia do Senhor Jesus não nos falta. Porque ele é o grande e o bom pastor. E as ovelhas reconhecem o seu nome. As ovelhas sabem o cheiro do seu pastor. Nós reconhecemos a voz do Senhor Jesus. Por isso que ele é o grande pastor. Então Davi, ele entendeu isso. E em vários momentos, quando ele tinha que proteger essas ovelhas, eles passavam por um vale que se chamava o Vale da Morte. Esse vale, ele existe em Israel. Por isso que eu falo que viajar para Israel é um investimento pessoal e espiritual muito grande, porque você vê a Bíblia aberta em 3D. É uma coisa muito maravilhosa. Você caminhar por aquelas ruas, você conseguir visualizar tudo aquilo que a gente lê nos evangelhos, é algo assim, realmente celestial. E eu não tive a oportunidade de passar por esse caminho, por esse vale da sombra e da morte, mas eu estudei. E é um vale muito íngreme, né? Íngreme, tortuoso. Ele tem uma altura considerável. Então, ele está assim, à beira de um precipício. Então, essas ovelhas, elas precisavam ser conduzidas de uma maneira muito certeira, para que elas não se perdessem, caíssem nesse vale da sombra da morte, nesse precipício, nesse abismo, e perdessem as suas vidas. Então, o cajado do pastor, o cajado de Davi, era um cajado muito comprido, com uma curvatura. Porque quando as ovelhas elas estavam se desviando do caminho e passando por esse vale da sombra e da morte, Davi puxava aquela ovelha através do cajado e aquela ovelha tinha a sua vida preservada. E é isso que o Senhor, Ele faz comigo e com você. Por isso que Ele é o nosso pastor. Por isso que Ele é o socorro presente na angústia. Quando nós estamos correndo perigo, quando nós estamos atravessando o vale da sombra e da morte, nós não temeremos, porque o Senhor está comigo e com você, e o teu cajado nos ampara, e o teu cajado nos puxa e nos livra da queda. Fidelidade do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Davi foi ungido, e ele não parou de trabalhar. Ele teve que continuar trabalhando, ele teve que continuar indo e vindo, cuidando das ovelhas. Precisou ter que ficar correndo de um lado para o outro, até que o exército filisteu se levanta contra o povo de Israel. Aí Davi começou a levar alimento para os seus irmãos que estavam lá,
que estavam lá na linha de frente da batalha. E ele corria grandes distâncias. Nos relatos históricos diz que ele levava queijo para os seus irmãos. Imagina o calor. Imagina Davi correndo pelos campos, pelos desertos, segurando aquele queijo, fazendo de tudo para poder preservar aquele alimento, para aquele alimento chegar para os seus irmãos. Mas ele já estava habilitado para isso, porque ele conseguiu cuidar de ovelhas. Queijo era o mínimo para ele. Deus confia coisas importantes para as nossas vidas, nas nossas mãos. Aquelas ovelhas eram importantes, já era um treinamento para Davi. Aquele queijo, aquele alimento que os irmãos precisavam, que era uma proteína necessária, Deus confiou nas mãos de Davi. Não se sinta sobrecarregado quando o ofício ele vem de Deus. Porque Deus está nos preparando, Deus está nos fortalecendo. Os ensinamentos do céu, os ensinamentos de Deus para com as nossas vidas, não é fardo, não é peso. São patamares para o Senhor nos colocar em caminhos mais altos, em lugares de maior confiança que Ele vai poder nos entregar. Então, enquanto ele estava lá correndo, aquela confusão toda, ele chega e ele vê a afronta de Golias contra o povo de Deus, contra o povo que o Senhor escolheu. Isso é muito forte. Nós não podemos aceitar que pessoas fiquem aí falando mal do nosso Deus. Pessoas fiquem brincando com o nome do nosso Senhor, com o nome de nosso Jesus, como a gente tem visto tantas blasfêmias. Será que nós estamos verdadeiramente dispostos a lutar pelo nome de Jesus? Será que realmente nós temos coragem de nos posicionarmos nos lugares, nas universidades? O que nós fazemos quando as pessoas falam mal de Jesus? Falam que Ele não existe? Que a Bíblia é um mero conto de fadas? Será que nós temos disposição para realmente pregar? Para realmente falar que não, que Jesus é vivo? Que Ele vai voltar? Que a palavra dEle é fidedigna? Digna de toda credibilidade, de toda aceitação? Porque foi isso que Davi fez. Davi não aceitou a afronta contra o Deus de Israel. Quando Golias levantava a voz e gritava e falava: não tem homem nesse lugar que vai me enfrentar. Diz que durante 40 dias, 2 vezes ao dia, ele falava: não tem homem nesse lugar que venha me enfrentar. Ele estava atacando diretamente a masculinidade daqueles homens. E isso não me causa estranheza hoje, quando eu vejo uma cultura que quer bater nos homens, uma cultura que quer tirar a marca que Deus entregou para vocês. Não percam esse lugar de liderança. Não se desconstruam como a cultura pop, como a cultura alternativa tem falado. Vocês têm um lugar de autoridade aqui na terra e no mundo espiritual. Não negociem princípios. O que Deus deu para vocês é poderoso. É para que vocês conservem essa identidade de guerreiro, de líderes, de homens de Deus. Não é para que vocês se tornem como mulheres ao processo. Está amarrado no nome de Jesus. Não é para que vocês fiquem afeminados, com esmaltes. Ai, mas eu sou uma pessoa aberta. A minha mente é desconstruída. O meu movimento, as minhas roupas são fluídas. Não. Vocês têm identidade. Identidade de filho, de guerreiro. E nós, mulheres, precisamos disso. Precisamos desse posicionamento de vocês como homens. Homens fortes, homens guerreiros, homens que sabem o lugar de autoridade que foi concedido pelo Pai a vocês. Não recuem. Não abram mão de casar.
de serem pais, de fazer aquilo que o Senhor chamou vocês para fazerem. Mulheres, se deixem ser cuidadas, se deixem ser amadas. Isso é algo tão lindo. E quando eu vejo essa história, que eu vejo Golias afrontando esses homens, isso me enche de revolta. E é a revolta que eu sei que Davi sentiu. Ou talvez a de Davi foi muito maior. Talvez não, certamente, porque ele é homem. Então ele sentiu e falou assim, peraí, eu não aceito isso não. Quem é esse incircunciso? Quem é esse pecador? Quem é esse profano? Quem é esse adúltero? Quem é esse pecador? Quem é esse homem que não foi lavado, que não foi remido, que está levantando contra o povo do Senhor? Quem é esse que está se levantando contra a sua vida nessa noite? Quem é esse que está falando que você não foi chamado por Deus, que você não tem condições de exercer um ministério, que você não pode estar à frente de uma empresa, que você não vai formar? Quem é esse homem, esse incircunciso, que se levanta contra o chamado de Deus? Quem é esse? Será que você está dando voz para esse demônio, para esse gigante, que na verdade, ele foi vencido, e ele foi vencido através de armas espirituais? Eu vou mostrar isso aqui para vocês na Bíblia. Olha só o que nós lemos. Davi tomou na mão o quê? O seu cajado. Lembra daquele cajado que conduzia as ovelhas no vale da sombra da morte? Pois é, esse mesmo cajado estava com ele. Cajado fala sobre autoridade. Cajado fala sobre liderança. Ele estava com o seu cajado. Então ele escolheu no riacho 5 pedras e colocou na sua bolsa, no seu alforje de pastor. Está escrito aqui nitidamente. Ele sabia da autoridade que Deus tinha dado para ele. Ele sabia quem ele era em Deus. E ele não ia aceitar a tamanha afronta das trevas. Ele sabia que aquele homem, aquele gigante, ele representava Satanás naquele momento. E ele falou, eu não vou aceitar isso. E ele pega 5 pedras. A fé de Davi foi muito grande. Ela é digna de exemplo. É um exemplo certeiro para você que está com medo, você que está sendo intimidado por coisa, por pessoas. Essa é uma noite para nós literalmente vencermos esses gigantes que se levantam com afronta. O Senhor Jesus, ele nos reveste de poder, de autoridade e de armas espirituais. As nossas armas, elas são espirituais, elas não são carnais. Por isso que Davi, ele escolheu 5 pedras, porque ele sabia que Deus iria dar a vitória para ele através daquele instrumento. E a fé dele foi tão grande, que ele escolheu 5 pedras. Mas somente uma era destinada para Golias. Ele não pegou 5 pedras para poder matar Golias. Ele pegou 5 pedras, mas somente uma era para Golias. As outras 4 eram para os irmãos de Golias que estavam no acampamento. Ele sabia que ele derrubando Golias, ele teria que derrubar mais 4, provavelmente. Não foi necessário. Mas se precisasse, ele estava lá com as 5 pedras, um para cada gigante. Porque ele sabia que cada pedra enviada por ele, através do poder de Deus, seria certeira, necessária e suficiente para poder derrubar aquele gigante, como foi. Então ele chegou, ele poderia ter colocado, sim, as armas de Davi, até as armas de Saul, até tentaram colocar nele a armadura, a espada, mas ele falou, não, isso daqui não é para mim. Eu não vou lutar com essas armas. Eu vou lutar com as armas que o Senhor me deu. Tem horas quando nós somos caluniados, quando
nós somos descredibilizados, a gente tem vontade mesmo de rebater, vontade de se justificar. Mas tem hora que a gente tem que recuar. E a gente tem que ir para a oração. Existem realmente conversas que nós não temos noção da maldade, da dimensão que aquilo toma. E é por isso que nós temos que orar e pedir para que o Senhor, Ele nos justifique. Para que o Senhor seja a nossa voz. Para que o Senhor, Ele esteja realmente desfazendo toda a maldade, toda a malignidade de palavras que são proferidas contra nós. Muitas pessoas foram descredibilizadas ao longo das suas vidas. A gente pega, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele não tinha nenhuma credibilidade. Ele ouviu falar de Jesus, mas ele não conseguia chegar perto. As pessoas não davam espaço para ele. O que ele fez? Ele subiu numa árvore. E Jesus olhou para ele. Jesus o avistou. E Jesus disse: desce daí depressa, Zaqueu. Eu estou te vendo. Ele aceitou Jesus. Houve um arrependimento. Ele mudou de vida. E de um improvável, ele se tornou um grande servo do Senhor Jesus. Esse aqui é só um exemplo. A gente vê aí Josué e Caleb, quando eles foram espiar Canaã, foram eles e mais 10. Eles foram descredibilizados pelos 10. Mas Josué e Caleb não recuaram. Eles falaram assim: olha, nós vamos conseguir conquistar essa terra. Não tem gigante que vai tirar aquilo que o Senhor nos prometeu. Porque os 10 líderes, chefes, eles ficaram com medo. Eles falaram: olha, a gente não vai conseguir lutar contra esses gigantes. Nós seremos esmagados como gafanhotos. Caleb e Josué falaram: basta! Eu creio na promessa de Deus. Nós vamos conquistar essa terra. E o Senhor deu para eles essa vitória. E essa coisa foi tão forte, essa fé deles foi algo tão significativa no céu e na terra, que aquela geração que não creu, toda pereceu no deserto. Somente Caleb e Josué, juntamente com a nova geração, eles entraram na terra prometida. Porque eles foram improváveis. Eles não se deixaram levar pela multidão. Eles não aceitaram um discurso de derrota, de fracasso. Eles confiaram naquilo que Deus tinha prometido para eles. Vamos pegar um exemplo aqui agora, pastor Silas Malafaia. Quando ele começou a fazer o curso de psicologia, hoje ele é um pastor de referência para muitas pessoas, e o primeiro curso dele foi psicologia. Ele estava passando e ele ouviu o nome dele. Tinha um grupo de pessoas. E ele falou assim: o que foi que vocês estão falando aí? Eu ouvi o meu nome, Silas Malafaia. E os amigos dele começaram a rir e falaram: nós estamos falando aqui que você não vai conseguir terminar esse curso de psicologia. Vai acabar o curso e você não vai estar entre os formandos. Pois o pastor Silas, ele formou, não só em psicologia, como em teologia. E hoje é um pastor de referência, uma voz para muitos crentes, para muitos homens e mulheres de Deus. A gente pega, por exemplo, a Aline Barros. A Aline Barros começou num local simples, numa igreja simples. Muitas pessoas não acreditaram no sucesso dela. Isso ela me contou há muitos e muitos anos atrás. Mas, no entanto, o Senhor fez com que a voz dela ecoasse de uma maneira tão grande. De repente, ela entendeu o chamado dela. Ela não recuou. Ela não se vendeu.
E hoje a Aline Barros, para mim, é a voz mais bonita feminina do gospel. É uma referência não só no Brasil, como em muitos países do mundo. Inclusive, a Aline é casada com o Gilmar. Gilmar era da Getsemane e era muito engraçado. A gente até gravou isso, porque quando a Aline vinha para cá, ela ficava lá em casa e eu tinha que sair com ela e com o Gilmar no carro. Eu era a vela da Aline Barros e do Gilmar. Eu já fui a vela dos dois. O pai da Aline falava, olha, a Aline pode sair com o Gilmar, mas a Dani tem que ir junto. Eu ia lá, caladinha atrás como vela. Não tinha um celular para eu poder usar naquela época. Mas amém, eles casaram, não precisaram mais da Dani como vela. E eu, gente, eu não escondo, que eu realmente, assim, eu tenho a Aline como uma referência de louvor e voz profética na minha vida. Eu viro e mexe, eu estou cantando as músicas, os louvores que Deus deu para ela, e é maravilhoso. Então, a gente vê o poder de Deus quando Deus chama realmente uma pessoa. Podem ter vozes contrárias, pode ter o que for, mas o Senhor, Ele é fiel. E tudo aquilo que Ele promete, Ele realmente cumpre. Ele é poderoso. Tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele chama, todo aquele que Ele comissiona, Ele sustenta até o fim. E foi isso que Ele fez com Davi, e é isso que Ele faz com você e comigo nessa noite. Nós somos improváveis para os homens, mas somos aprovados pelo Senhor Jesus. Queria que você ficasse de pé. Momento de nós orarmos a Deus. Como eu disse, talvez você entrou aqui, você está com a sua autoestima abalada, talvez você tenha aí um grande sonho, um grande desafio, não está se sentindo capaz, tem gigantes aí se levantando, talvez uma pessoa que você tem uma grande estima, não acredita em você, mas Deus, Ele te diz nessa noite que Ele acredita, que Ele está com você. José, mais do que desacreditado, ele foi traído, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Olha que dor absurda que esse jovem sentiu. Mas Deus estava preparando ele para o grande momento no qual ele seria governador do Egito. E ele demonstrou uma atitude de perdão para com seus irmãos. Ele não teve uma atitude de orgulho, de vingança. Ele não devolveu com a mesma moeda, pelo contrário. Ele foi fonte de conexão, de alimento para aqueles irmãos. Através da vida dele, aquela família foi preservada da fome, foi preservada da escassez. Então entenda que o Senhor, Ele está te preparando para que no momento que você esteja na posição que Ele vai te colocar, você vai ser fonte de perdão, fonte de vida. Então aceita o processo, aceita pessoas que estão cruzando o seu caminho, que estão te difamando, que estão fazendo, que estão fechando portas. Aceite, não lute com armas carnais. Vá com armas espirituais. Fala, Senhor, eu vou aceitar o que os homens estão fazendo, eu vou deixar aqui, mas o Senhor vai ser a minha resposta. O Senhor vai ser a minha justiça. O Senhor vai ser a minha justificação. É o Senhor quem vai falar por mim. É o Senhor quem vai mostrar os frutos do meu trabalho. Porque fica até feio a gente falar, né? Mas Deus mostra. Você não vai precisar nem mostrar nada para ninguém. O próprio Deus vai fazer com que os frutos da sua vida sejam vistos, sejam reconhecidos por muitos, por pessoas que você nem imagina. Viva de forma íntegra,
de forma honesta, de uma maneira que eles não vão ter o que falar de você. Se falar, eles vão inventar mentiras. Eles não vão ter o que falar, então eles vão ser obrigados a mentir. Eles vão ser obrigados a cometer um crime, a te caluniar, a te difamar. Mas Jesus Cristo vai te justificar em todas as esferas. É difícil, dói. As pessoas têm mania de caluniar a gente diante de outras para validar aquela mentira, aquilo que elas querem que outras pessoas acreditem. E quando pedem perdão, muitas vezes pedem no secreto, pedem em segredo. Difama a pessoa com todo mundo, chama lá no cantinho e fala: ó, me perdoa, tá? Porque um dia eu fiz isso, porque um dia eu falei aquilo. A nossa vontade é procura todo mundo que você falou mal de mim. Mas não, aceita o perdão e fala: amém, em nome de Jesus. Na Bíblia fala que a palavra mansa, ela aplaca o furor, ela impede muitas outras guerras. Então perdoa, libera. É noite de ceia, nós ceiamos aqui, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Olha como que nós fomos perdoados. Mulher que lavou os pés de Jesus, que foi questionada, mas essa mulher, ela é indigna. Uma das Marias, ela era uma prostituta. Ela não pode estar lavando os seus pés, Jesus. E o que ela vira e fala? Jesus perdoou muitos dos meus pecados. Quem tem tantos pecados, todos os pecados perdoados como eu tive, é agradecido. O Senhor perdoou todos os nossos pecados. Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não liberar uma pessoa, não é verdade? Libera. Deixa falar. Deixa arder. Eu amo essa expressão. Deixa arder. O Senhor vai te justificar. Davi, com uma pedra, com uma arma que ele sabia que Deus iria usar, ele pega aquela pedra, ele pega o seu negócio lá, seu negócio, esqueci o nome do negócio, não era estilingue, por isso que eu não falei, não tinha estilingue naquela época, não tinha borracha, amiga, não tinha elástico, um negócio lá, afunda. Ele pega a funda, coloca a pedra. E ele estava com a força do braseiro, mas ele falou: Senhor, eu sei que é com a sua força. Eu sei que não é o meu braço, eu sei que é o Senhor quem vai lançar essa pedra de forma certeira. E foi isso que o Senhor fez. Aquela pedra, ela cravou naquele cabeção de Golias. É cômico, né? Porque era um cabeção, um gigante. Ela cravou com tanta força, que aquele homem tombou e morreu de uma vez. Ele não ficou agonizando, não foi um negócio que deu uma machucadinha, ele ficou desacordado e Davi foi lá e crau, não. Ele morreu de uma vez, com a força de Deus. É inexplicável, por isso que é Deus. Se tivesse explicação, se a ciência explicasse, não era um milagre. Como a ciência não explica aquilo que aconteceu, a gente sabe que é Deus, é milagre, é poder do céu se manifestando na vida de uma pessoa. Esse poder está aqui, sendo liberado sobre a mim e sobre a sua vida. Tenha humildade para usar esse poder, porque Deus não negocia os princípios dele. Mas pega essa arma, que foi Deus quem te deu. Derruba esse gigante espiritual, essa afronta que está chegando nos seus ouvidos, que está te fazendo recuar, que está te fazendo ter vergonha, que está te fazendo fugir do seu chamado, que não te deixa fazer essa entrevista de emprego, que não te deixa namorar essa menina. Perde essa vergonha, coragem, força em Deus.
O Senhor te capacita, o Senhor te fortalece nessa noite. O Senhor está te chamando para um lugar de sonho, de propósito na vida dele. Deus não está te chamando para se esconder, para ficar aí, eu não consigo, eu não vou dar certo. O Senhor está te chamando para um mês de novidades na presença dele.